Então, essa também é uma preocupação, né, que eu acho que vem muito dos pais, né, porque essas crianças, elas estão expostas desde pequenas, e por quanto tempo elas vão ter essa exposição, se o cristalino delas não absorve essa quantidade de luz azul. E aí, nesse trabalho dele, que foi muito interessante, né, ele mediu a luminância, né, da exposição natural à luz no verão e no inverno na Inglaterra, e ele concluiu que essa quantidade de luz, ela chegava somente a 10% no verão e 3% no inverno, alcançando somente essa porcentagem do limite de exposição. Esse limite de exposição, ele está nos guidelines, né, que já estão publicados já faz muito tempo, né, então mostrando que mesmo a luz natural, ela chega somente a, no máximo, 10% do limite de exposição. As lâmpadas domésticas, né, incluindo os LEDs, eles podem chegar de 10 a 20% desse limite de exposição. E as telas brancas, apesar de terem níveis maiores de luminância e radiância de espectro de luz azul, né, só para mostrar aqui para vocês, a gente pode ver, né, ele comparou diferentes tipos de aparelhos eletrônicos e aqui a porcentagem de limite de exposição, vocês podem ver que é bem baixa. Então, né, mesmo esses aparelhos apresentando essa tela branca, que tem maior quantidade de luz azul, eles não chegam a porcentagem muito alta do limite de exposição. E ele concluiu, né, que mesmo sob condições extremas de visualização a longo prazo, nenhuma das fontes avaliadas sugeriu um motivo de preocupação de saúde pública. Então, existe aí um discurso bem alarmista, né, principalmente da indústria que produz, né, dessas lentes, e eles acabam apelando para isso, né, para esse perigo do uso dos eletrônicos, quando que, na verdade, esse estudo comprovou, que é um estudo super importante, comprovou que não, né. E quais são os benefícios da luz azul? A luz azul, ela regula o ritmo circadiano, né, então ela aumenta o estado do alerta, ajuda a memória e a função cognitiva, ela tem um efeito no humor também, né, e em crianças, como a gente já sabe, né, a exposição à luminosidade, ela tem um efeito no crescimento e desenvolvimento do olho e da visão. E quais os danos causados por essa luz? Bom, o olho, ele absorve diferentes comprimentos de onda, né? Mas ele não absorve todos os comprimentos de onda. A córnea, ela absorve de 300 a 400 nanômetros, e o cristalino, com a idade, quando ele fica mais opaco, né, com a formação da catarata, ele acaba absorvendo uma maior quantidade de luz azul, né? Então, com essa observação, né, e as nossas crianças, será que elas têm um risco maior de danos na retina do que os adultos? Então, teoricamente, sim, né, porque o cristalino jovem absorve uma menor quantidade de luz de comprimento de onda curto do que a lente adulta, permitindo que essa luz azul, ela alcance a retina, né. Então, essa também é uma preocupação, né, que eu acho que vem muito dos pais, né, porque essas crianças, elas estão expostas desde pequenas, e por quanto tempo elas vão ter essa exposição, se o cristalino delas não absorve essa quantidade de luz azul. Bom, existem vários trabalhos, né, mostrando o efeito da luz azul diretamente nos olhos, né, e aí eu escolhi esse trabalho aqui chinês, de 2018, porque ele fez uma seleção dos trabalhos que mostram, né, o efeito da luz azul nos olhos. Na córnea, né, então existe evidência de que a luz azul causa dano oxidativo e inflamação, levando a sintomas de olho seco. Esse outro autor, ele demonstrou o efeito da fototoxicidade diretamente na córnea, né? Existe um trabalho também falando sobre o estresse oxidativo, levando ao surgimento de catarata, né? Ainda que, mesmo comprovadamente, a gente sabe que são os raios UV que contribuem mais para a formação da catarata, e principalmente na retina. Então, existem 3 mecanismos com que a luz azul pode levar ao dano nos fotorreceptores, tá? Primeiro, né, um efeito fototóxico, ele é causado por um efeito degenerativo, que leva a alterações morfológicas das células da retina, causadas pela luz azul.
O segundo mecanismo seria uma estimulação de liberação de substâncias inflamatórias, né, causando um dano da barreira hemato-retiniana, né, e o mecanismo principal, que é o que a gente mais ouve falar, né, é o estresse oxidativo, né. Então, a luz azul, ela leva a um maior depósito de lipofuxina, na verdade, a luz azul, a absorção da luz azul, ela leva à liberação de radicais livres, levando a maior depósito de lipofuxina, que já ocorre naturalmente com a idade, né? E aí, a luz azul, ela é responsável, ela tem participação no surgimento da DMRI. Bom, a gente sabe que a luz azul com comprimento de onda entre 400 e 440 nanômetros, ela pode ter um efeito, sim, nas células da retina, né? E esse mecanismo, ele é chamado de clareamento fotorreverso. Ele é o mecanismo da liberação dos radicais livres, né? Então, o que acontece? A luz azul, ela favorece o aumento da absorção de fótons pelas moléculas de rodopsina, e isso aumenta a produção de radicais livres, levando a um acúmulo de lipofuxina na retina. E o aumento da lipofuxina prejudica a absorção de nutrientes pelos fotorreceptores, aí a gente acaba tendo a DMRI, né? Só que esses trabalhos, todos esses trabalhos que a gente viu, eles são todos em animais, né, e em animais de hábitos noturnos, e muitos desses trabalhos também são em células in vitro. Então, não existem estudos em humanos mostrando os efeitos da luz azul e associando a luz azul com a DMRI. Tá? Então, isso tudo, claro, né, existem estudos mostrando, mas são em animais e in vitro. A gente tem esse trabalho aqui mais recente, né, também, que foi um estudo grande, né, que incluiu quase 400 olhos, né, um estudo da Ophthalmology, e em pacientes em que foi colocada lente intraocular com filtro de luz azul e sem filtro de luz azul, e eles acompanharam esses pacientes por 1 ano para saber se existia alguma progressão ou surgimento de DMRI, né. E aqui, a conclusão do estudo é que realmente não houve diferença, né, mas também esse estudo, ele foi um estudo que não foi a longo prazo, né. Então, isso talvez seria uma evidência, um estudo em humanos, né, mas a conclusão foi que não houve diferença. E aí, a Academia Americana de Oftalmologia, eles têm uma posição muito, assim, contundente, né, sobre essa questão da luz azul, e eles falam justamente isso, né, que esses estudos todos, eles são feitos esses estudos todos, eles são feitos em animais, né, e em células in vitro, e que não existe evidência de que a luz azul diretamente cause um dano às células da retina. Então, eles não recomendam, a Academia Americana de Oftalmologia é totalmente contra a prescrição de filtros de luz azul, né. Aqui, né, essa é a opinião, né, da Academia Americana. Agora, assim, no ciclo circadiano, existe sim um efeito direto da luz azul, né, e o que acontece, né? Existe 1% das células ganglionares da retina, elas são células que contêm um pigmento chamado melanopsina, e essas células são chamadas células ganglionares intrínsecas fotossensíveis. Então, essas células, elas vão absorver a luz azul, e elas estão diretamente ligadas com a parte do cérebro que é responsável pelo controle do ciclo circadiano.